Olá, amigos, tudo bem? Jota Sobrinho, uma honra muito grande estar aqui. Hoje é estreia, gente. Estreia é assim mesmo, né? Bate um nervosismo, o coração acelera um pouquinho, mas hoje estamos estreando aqui no estúdio de TV da Unialfa o programa Entrevistas com Jota Sobrinho. E o nosso convidado, o primeiro convidado, a estreia do programa, que honra recebê-lo, é o doutor Rafael Lara, presidente da OAB Goiás. Doutor Rafael Lara, que privilégio, que honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo, doutor. O privilégio é meu, Jota Sobrinho. Obrigado pela oportunidade de ser o primeiro convidado aqui desse programa. Tenho certeza que é um programa que vai ser um sucesso, que tem toda a qualidade da sua apresentação, da sua ideia. E que estúdio que vocês têm aqui na Unialfa, não poderia deixar de registrar. Estou muito positivamente impressionado. Eu tenho certeza que a gente vai bater um bom papo aqui hoje. Ok, agradecer o nosso reitor, doutor Nelson, agradecer também o Miranda, agradecer os acadêmicos aqui da Unialfa, temos aqui os alunos de Direito, alunos também de Publicidade e Propaganda, de Jornalismo, uma honra muito grande. O estúdio está cheio, gente, uma maravilha. Vocês vão poder acompanhar nas plataformas digitais, pela TV Unialfa, também pelo YouTube Comunicador Jota Sobrinho, o YouTube da Unialfa e aí no Instagram, enfim. Doutor, olha, eu começo com essa primeira pergunta. Quais são os pontos mais importantes para a população entender o papel da OAB? A OAB ela tem um papel que muitas vezes traz um pouco até de dificuldade de compreensão, porque ao mesmo tempo em que nós somos um órgão classista, organizamos, fiscalizamos, atuamos na organização de uma das mais belas classes profissionais que nós temos, que é a advocacia, nós também temos um outro papel, que é o papel de entidade civil representativa da sociedade. A ordem, enquanto órgão classista, ela organiza a entrada no mercado de trabalho da advocacia por meio do exame de ordem. Somos uma das únicas profissões privadas que, além da graduação em Direito, o aluno acadêmico ainda precisa passar numa difícil aprovação, que é o exame de ordem. Depois nós organizamos isso. Quando um advogado, um acadêmico vai se tornar advogado, além de ser bacharel em Direito, além de ser aprovado no exame de ordem, ele precisa ter reconhecido a sua idoneidade moral para o exercício da advocacia, para só então poder fazer um juramento, um compromisso profissional e se inscrever na ordem. Depois de inscrito, o profissional da advocacia ele se submete a todas as nossas regras e normas ético-disciplinares e de atuação, inclusive aquelas atuações que precisam ser feitas do ponto de vista mercadológico, o que pode fazer, o que não pode, com regras a respeito à comunicação, ao marketing, a falar de venda de serviços na advocacia. Noutra parte, quando a ordem não está falando como órgão classista, ela passa a ser a representação da cidadania. A OAB ela tem o que nós chamamos de legitimidade constitucional para toda e qualquer pauta na sociedade. O que significa isso? Uma das únicas entidades civis sem perfil ou interesse ideológico que tem legitimidade para debater qualquer assunto do ponto de vista constitucional no judiciário é a OAB. Significa o quê? O CRM, por exemplo, um grande órgão classista, ela pode promover debates constitucionais a respeito de legislação que ligue ao médico, aos profissionais da saúde. Se você for pensar aí no CFM ou CFO na odontologia, ou um CREF na educação física, todos eles têm uma pertinência temática. Um sindicato pode ir à justiça debater pertinência temática daquela categoria que ele representa. Partido político pode promover ações constitucionais dentro da pertinência temática e ideológica daquele partido político. A OAB não, sobrinho. A OAB ela pode representar toda a cidadania. Nós podemos debater o debate ideológico ou não ideológico de temas do dia a dia. Tempo do semáforo, imagina. A OAB tem legitimidade para isso. Ou formação de listas classistas ou políticas para preenchimento de cargos nos poderes legislativo, judiciário. A OAB tem pertinência temática para isso. Então é por isso que é, às vezes, um pouco diferente compreender o papel da OAB, justamente porque ela é essa representação muito além da representação classista.
uma representação pública, coletiva, de toda a cidadania. De uma maneira bem popular, a OAB contribui com a justiça, que o senhor falou também com a cidadania. Como que a população compreende isso, doutor? A OAB é a voz do cidadão. É por isso, Brinco, que eu adoro essa frase. Todo mundo, quando está irritado com alguma coisa, fala: cadê a OAB? As pessoas se irritam com algum órgão, com alguma coisa que está acontecendo na sociedade, a primeira coisa que elas pensam: cadê a OAB? Por quê? Justamente por isso. Porque a OAB, ela é a representação em que a sociedade, ela olha primeiro para ela. Enquanto, na verdade, nós temos Ministério Público, Defensoria Pública, diversas organizações que têm essa legitimidade, mas o cidadão se sente perto da ordem, se sente perto da advocacia. Bom, quais são aí os serviços ou iniciativas da OAB Goiás que podem ser úteis diretamente para a sociedade? Sobrinho, nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil diversas comissões, e essas comissões trazem temas de pertinência temática relacionados a todos os setores da sociedade. A título de exemplo, hoje eu recebi na Ordem um conselho da primeira infância do estado de Goiás. Então é um assunto que a gente, dentro da primeira infância, trata de paternidade, mães solos, pais especiais, tudo isso voltado para a coletividade. A gente também pode tratar de temas que parecem que são diametralmente opostos a isso, mas temas econômicos. Fala da tributação, reforma tributária, a gente fala do agro, a gente fala da indústria, a gente fala dos consumidores. A ordem está em todo lugar. A advocacia está em todo lugar. Nós somos essa porta de entrada do cidadão e o acesso do cidadão àquilo que lhe é mais caro, que é o Estado Democrático de Direito. Olha, o senhor acabou de dizer que a ordem está em todos os lugares. Doutor, como que a gente vê a situação hoje do país, tanto executivo, legislativo, judiciário, judiciário puxando um pouco mais para o judiciário, executivo, legislativo. Agora há pouco o judiciário entrou nessa demanda da dosimetria, a suspensão. Como que a OAB vê essa situação hoje do país? Olha, justamente por ter tanto espaço e tantas possibilidades de ação, que a ordem acaba sendo demandada e buscada por diferentes setores e por diferentes lados ideológicos, se assim a gente pode dizer. E o país hoje ele está dividido. Nós temos um país que ele é polarizado politicamente. Nós temos a metade do país que pensa de uma forma, a metade do país que pensa de uma forma oposta, e todos os lados acabam querendo se socorrer à ordem para atender um anseio político e ideológico. E a ordem ela tem uma responsabilidade muito grande em não tomar este lugar, que é o lugar da política. A tudo que acontece se espera uma manifestação pública de redes sociais, uma lacração, como se diz hoje nas redes da Ordem dos Advogados. Eu costumo dizer que a ordem deve ser protagonista de causas e não comentarista de causos. E aí você acaba exigindo, enquanto sociedade, muitas vezes sem compreender o uso político que está sendo dado àquilo, o posicionamento da ordem. E no exemplo que você deu, nós acabamos de perceber uma legislação relacionada não à dosimetria, porque a dosimetria, que a imprensa acabou chamando de dosimetria, a dosimetria é o magistrado que aplica, mas a possibilidade de redução da pena daquelas pessoas que, especificamente no ponto, foram envolvidas no evento do dia 8 de janeiro. E aí o Senado e o Congresso brasileiro derrubam um veto do presidente da República, um processo constitucional, legislativo que existe para isso, e o tema ele é demandado e vai ao Supremo Tribunal Federal. E neste exato momento, o que nós estamos vivendo? Uma decisão liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, que de forma monocrática, ou seja, sem submeter isso aos seus pares, visualizando na ótica dele uma urgência, suspendeu a aplicação dessa lei. E aí você percebe que algumas pessoas falam que ele está intrometendo desadvertidamente ou ilegalmente numa tarefa que seria do legislativo.
Noutra senda você vê pessoas dizendo, não, ele está apenas suspendendo provisoriamente uma legislação porque eu tenho outras demandas questionando a constitucionalidade para que ela não gere efeito, enquanto isso não tenha tido um debate. E aí nós temos que ser muito transparentes e coerentes. O que neste momento o ministro fez? Pediu informações para quem de direito, pediu para o Congresso informar o que aconteceu e disse na decisão dele. Até que isso retorne, está suspensa a aplicação da lei. Isso vai retornar e o ministro vai ter que se posicionar. A partir daí é que a gente pode passar a fazer uma interpretação ou julgar politicamente falando essa decisão. Mas a verdade é, a Ordem dos Advogados do Brasil enxerga com muito pesar o que está acontecendo no país, os debates que a gente encontra no país, as diversas denúncias em que a gente percebe a inexistência de apuração, e afinal de contas, apuração não é presunção de culpabilidade, pelo contrário, a eventual apuração é a maior ferramenta que tem de se provar a inexistência de culpa de alguém, então a gente tem que prezar, e a OAB tem prezado por isso. Apuração verdadeira, tanto aqui em Goiás quanto nacionalmente a gente preza por isso, de todas aquelas denúncias que surgem e que tenham elementos para serem apuradas. E o fim dos inquéritos perpétuos, esses inquéritos que têm sido utilizados politicamente falando e que estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal, onde nem deveriam existir. O senhor falou que o país está dividido. Existe uma pacificação assim, no horizonte bem próximo? Isso podemos esperar isso um dia? Próximo, uma pacificação, porque hoje o Brasil é muito dividido, lado A, lado B. A gente tem que desejar isso e a gente tem que esperar isso e a gente tem que trabalhar para isso. Agora, antes de um pleito eleitoral nacional que se aproxima, é muito difícil a gente tergiversar sobre isso, né? A gente está se aproximando das eleições nacionais, em que o país vai definir uma nova presidência da República e a partir daí, seja lá quem for esse presidente, essa pessoa vai ter um papel muito importante de um diálogo institucional. É importante o país escolher quem esteja preparado para esse diálogo institucional. Quais são hoje as principais prioridades da OAB Goiás, pensando no futuro da advocacia e também da população? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem sempre algumas pautas que são permanentes e pautas que elas surgem e aparecem de acordo com a necessidade e o momento que está se vivendo a nossa sociedade, especialmente aqui em Goiás. É importante para a advocacia, em primeiro lugar, luta pelas prerrogativas dos advogados e das advogadas. E aí, sobrinho, quando eu falo de prerrogativa, a gente tem uma auditória aqui, tem uma audiência, sim, que nem todo mundo é do direito, e eu costumo dizer assim, todo mundo que não é do direito, todo mundo que não é advogado, a hora que eu falo a palavra prerrogativas da advocacia, sabe o que eles pensam? Sim. Privilégio dessa classe. Privilégio dessa classe. É assim que as pessoas recebem a palavra prerrogativas da advocacia. E eu acho que é importante a gente explicar isso. É importante a gente explicar por que prerrogativo não é privilégio. Em primeiro lugar, prerrogativas não é para o advogado. Prerrogativa é para você. É para quem está assistindo a gente. Imagina qualquer uma das pessoas que está aqui nesse momento recebe aí uma multa de trânsito. Foi autuado por uma infração de trânsito. E a pessoa não consegue ir até o Detran, não consegue ou por condições técnicas de ir lá resolver, ou por impossibilidade logística, falta de tempo, qualquer que seja o motivo. E constitui um advogado para comparecer até o Detran. Isso não acontece no Detran, para deixar bem claro, é só um exemplo. Mas constitui um advogado. Chega lá o advogado, precisa tirar cópia do processo daquela pessoa que foi autuada. Imagina se o Detran impede o advogado para tirar cópia para defender você naquela auto-infração. Quem é que está tendo violado o seu direito de se defender? O advogado ou o cidadão? O cidadão. Então, quando eu falo de prerrogativa, eu falo do cidadão. Quando um advogado vai ao sistema prisional, encontrar com um preso, se isso lhe for negado,
Não é o advogado que está tendo ceifada somente a sua prerrogativa. É a família daquela pessoa que está presa que está vendo a impossibilidade daquela pessoa que está no ápice da perda dos seus direitos mais basilares, que é o direito de liberdade, em falar com o advogado. Então não é sobre o advogado, é sobre a sociedade. Então por isso que essa é a bandeira número 1 da Ordem dos Advogados do Brasil, e ela é muito mais pela cidadania do que pela advocacia de forma geral. Presidente, aqui você acabou de dizer que a gente está no estúdio da TV Unialfa, mas com auditório, né? Temos aqui os acadêmicos de direito, jornalismo, publicidade e propaganda. Qual que é o recado que o senhor daria para essa turma aqui, que é o futuro, né, desse Brasil, né? Tanto aí na advocacia, tanto na comunicação, na criatividade de publicidade e propaganda, do presidente do OAB Goiás, qual é o recado que você daria para esse pessoal que está assistindo a gente agora aí? Sobrinho, eu poderia filosofar um pouquinho. Fique à vontade. Com a turma e falar de futuro, falar de resiliência, falar de persistência, falar a importância que tem de a gente acreditar, se preparar para as oportunidades. Mas eu sei que a juventude ela tem muita pressa. A juventude ela tem muita pressa. E eu falo quase me colocando junto com a juventude, me considero jovem, apesar de ter provavelmente o dobro da idade da maioria dos que estão aqui nos assistindo. Mas nessa pressa de a gente fazer algo, transformar algo, a gente percebe uma sociedade que está mudando muito rapidamente. Verdade. E que a facilidade tecnológica está substituindo a nossa capacidade de estudar, de refletir e de construir conhecimento. Então, ultimamente, se você me falar, dê um conselho para um acadêmico hoje, sim, eu diria o seguinte, gente, aprenda a usar a inteligência artificial direito. Que é sério, as pessoas estão substituindo-se pela inteligência artificial. As pessoas estão entendendo que elas não precisam mais pensar, porque eu tenho uma inteligência generativa para pensar por mim. Tem uma associação americana ligada à medicina que fez uma pesquisa muito interessante. Sim. Que fala o seguinte: uma determinada inteligência artificial acertou 99% dos diagnósticos quando operada por médicos. 99. Essa mesma inteligência artificial acertou 34% dos diagnósticos quando ela era operada por um não médico. O que isso significa? O bom uso da inteligência artificial quase leva à perfeição. O mau uso da inteligência artificial leva aos desacertos e à fragilidade daqueles que não dão conta nem de interpretar que ela está errando. Então hoje eu acho que essa geração que está na faculdade, que está caminhando para o fim da faculdade, precisa aprender a fazer esse uso da inteligência artificial e entender que eles precisam dominar o conteúdo, eles precisam dominar o assunto para poder dominar essa inteligência artificial. Porque daqui um pouquinho, se a gente não pensar nisso e não trabalhar nisso, nem para a gente vai ter. Então, na opinião dos senhores, a máquina não vai substituir o ser humano? É diferente. É claro que tem diversas atividades e diversas operações, e quanto mais copia e cola é o seu dia a dia, mais isso vai ser substituído, sim, pela inteligência artificial, mas a inteligência artificial jamais vai substituir a humanidade. Isso a gente não afasta. Gente, robô não tem alma. É verdade. Robô não tem coração, robô não tem tato. E isso, todos os profissionais, independente da área, sempre vão precisar para se diferenciar. Pessoal, que bacana, né? Ter o Dr. Rafael Lara aqui, presidente do OAB Goiás, dinâmico, já uma carreira